Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos amados e queridos. Eu sou Ana Paula, muito bem-vindos aqui ao canal Os Últimos Dias Antes do Fim. Hoje é dia 29 de março de 2019, perdoem a minha voz, estou resfriada, tá? E esse vídeo que eu vou trazer hoje é um vídeo porque várias pessoas têm me perguntado sobre esse tema, o que eu tenho a dizer, o que a Bíblia tem a dizer sobre esse tema. E é um tema que atingiu, né, uma certa relevância, uma certa consideração. Então hoje nós vamos tratá-lo aqui no nosso canal. Peço desculpa, mas estou realmente resfriada, já tomando remédio, tomando chá. Então vocês vão ter que me perdoar as gafes aí da maleducação, das tosses, né? Mas devagarzinho a gente vai fazendo. Uma outra coisa, eu tô com a manhã bem sobrecarregada de coisas para fazer. Amanhã meu filho pequenininho cumpre 9 anos e orem pelos meus filhos. Um tá com 11, o outro tá com 8. Então amanhã um vai fazer 9 e a junho, se a gente ainda tiver aqui, o grandinho vai fazer 12 anos. Orem pelos meus filhos para que Deus guarde a mente deles, que é a coisa mais importante que nós temos que pedir a Deus para com as nossas crianças. É uma grande responsabilidade ser pai, ser mãe, né? Infelizmente, nós temos uma geração de pais e de mães omissos, de pais ou de mães que dão tudo para os filhos, é tudo imediato, é tudo rápido, é tudo na hora. Nossos filhos não estão crescendo muitas das vezes como nós deveríamos fazê-los crescer. E quando nós fazemos o nosso melhor, a nossa parte, o mundo lá fora está se empenhando muito bem em arrebentar, né, com o bom trabalho que nós temos feito. Então é onde a gente espera só em Deus mesmo, para que Ele guarde as nossas crianças, para que Ele cele as nossas crianças, para que Ele os coloque em torno, né, dentro de uma redoma de fogo e os guarde até o dia do arrebatamento, porque nós estamos esperando o arrebatamento. Então, tudo que está adilar disso, para a gente, sinceramente, não interessa. Mas o que está antes do arrebatamento, dentro do tempo em que nós ainda estamos aqui, é de suma importância para a nossa vida. Amém, meus irmãos? O tema tratado aqui hoje são os chamados 3 dias de escuridão. Já está sendo pedido aí um bom tempo, vários comentários já foram colocados para mim. Irmã Ana Paula, tem como você falar sobre os 3 dias de escuridão? Irmã Ana Paula, o que você pensa sobre a profecia dos 3 dias de escuridão? E 3 dias de escuridão para lá, 3 dias de escuridão para cá. Hoje eu venho trazer então esse estudo. E assim, mano a mano que eu fui lendo, o que eu vou ler aqui hoje com vocês, mano a mano que eu fui buscando tudo isso aqui, observando até da onde está saindo essa profecia, meu coração ficou muito firme, meu coração está muito convicto, está tudo muito em paz com relação a tudo que eu vou falar, tá bom, meus irmãos? Então, como eu escrevi bastante coisa, eu vou ler as coisas que eu escrevi, né? Ontem de manhã eu me dediquei a esse estudo, fui estudar isso aqui bem o que eu pude, e hoje eu vou passar para os irmãos. Então, se vocês lerem comigo, vamos começar com a Bíblia, o livro de Êxodo. Ai, tá me faltando ar também, porque como eu tô resfriada, às vezes eu vou falando, me falta ar. Então, me perdoem hoje, meus irmãos, eu tô mais pra lá do que pra cá hoje. É só pela misericórdia do bom Deus. Perdão. Não posso ficar pausando o vídeo toda hora que eu tuço, senão não vamos terminar nunca, né? Vou acabar perdendo o áudio de tudo. Lá no livro de Êxodo, meus irmãos, capítulo 10, dos versículos 21 até o versículo 23. Olha só o que está escrito. Se alguém... É porque os irmãos falam, mas existe na Bíblia algo que fala sobre 3 dias de escuridão? Quer dizer, porque se eu sou uma pessoa cristã, eu só acredito em profecia se me tem base bíblica para eu acreditá-la, né? Tô falando até errado hoje, não sei se vocês estão percebendo algumas gafes aí, eu tô embrulhando um bocado a língua aí. Mas então, vamos ver o que a Bíblia fala sobre 3 dias de escuridão. Houve
uma praga, uma maldição, um castigo, alguma coisa de 3 dias, próprio 3 dias certinho de escuridão e densas trevas na terra? Houve. No livro de Êxodo, capítulo 10, do 21 ao 23, olha o que está escrito. 9ª praga, trevas. Então, disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou sequer do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Ok? Essa foi a 9ª praga. Realmente houve 3 dias de escuridão sobre o Egito, porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Esta foi a 9ª praga. Observe que em Israel, meus irmãos, tinha luz nas casas. Se essa praga se repetisse nos dias de hoje, será que a verdadeira igreja de Cristo, Yeshua, sofreria com essa praga? Mateus, capítulo 5, versículo 14, tem uma coisinha lá escrita que dá para dar uma pulguinha atrás da orelha. Olha só o que Jesus declarou. Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quer que eu leia de novo? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Meus irmãos, eu vou até de curiosidade correr de novo lá no livro de Mateus. Eu gostaria de fazer isso mais lá para frente, mas já para ficar bem entendido, bem claro isso aqui que está sendo dito, Mateus capítulo 5, 14 em diante. Olha só o que ele fala, deixa eu só encontrar aqui. Olha só, os discípulos, a luz do mundo. Jesus disse, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candela para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Olha só, uma cidade, não se pode esconder uma cidade edificada, preparada, pronta, capacitada sobre um monte. Porque o monte é pequeno em confronto à grandeza da cidade edificada. Todo mundo que passar por ali, sem querer, querendo ou não, vai ver a cidade edificada. Meus irmãos, você não pode pegar uma vela e colocar ela dentro de um cesto. Essa palavrinha alqueire aqui, nesse caso, e mais tarde a gente volta a falar sobre isso, ela vem do árabe, praticamente, significa cesto. E se a gente quisesse pegar de um modo mais prático para os nossos dias de hoje? Eu poderia acender uma vela, eu poderia acender uma lanterna, uma lamparina e colocar ela dentro de um armário e fechar a porta? Que sentido tem? É nesse significado, nesse senso, né, sentido que Jesus quis dizer. Se eu tenho uma luz acesa, se eu já tenho uma coisa edificada, se eu já tenho uma coisa gloriosamente pronta, como é que eu posso esconder isso? Não tem jeito. A igreja de Cristo não tem como ser escondida. A igreja de Cristo não tem como ser apagada. Mas vamos continuar. Vamos trabalhar esse assunto com calma. No livro de João, capítulo 9, versículo 5, está escrito o seguinte: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Hoje, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus está no mundo. Então haverá luz enquanto ele estiver. Observe que ele está operando no mundo através da quê? Da Santa Igreja. E é por isso que esse versículo se casa assim tão bem com o versículo anterior de Mateus. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Isso aqui é uma palavra decretada. Se você ler a Bíblia, você vai ver várias vezes que existem certas expressões
que estão ali escritas, que são decretos. Quando Deus vira e fala, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, nós vamos entender que esse mundo não está 100% em trevas, mas ainda existe luz nele. Aí você fala, Ana Paula, eu estou entendendo o que você quer dizer, mas quando a gente fala sobre a praga de 3 dias de escuridão, a gente entende que o mundo, provavelmente foi naquela região ali, foi no Egito, no caso, que Deus mandou a 9ª praga das trevas. Só que o povo de Israel ficou com luz acesa, as trevas não chegou ali, é como se fosse uma nuvem densa, muito preta, e ela tomou conta só daquela região onde estavam os egípcios. Então, Ana Paula, nós estamos falando de uma coisa física. O que tem a ver a igreja, a luz do mundo, uma coisa espiritual, com uma praga física? Nós vamos chegar lá. Fica quieto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5 diz: porque vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem somos das trevas. Depois nós vamos voltar lá. Eu quero só deixar as afirmações que a Bíblia fala sobre luz e trevas. E eu sei que os irmãos querem saber sobre essa profecia dos 3 dias de escuridão, e é uma coisa física. É como hoje nós estamos vendo, muitas das vezes, algum tsunami em algum lugar do mundo, tantos terremotos, a violência, crentes morrendo, que estão aí passando, em meio a situações de perseguição. Então, Ana Paula, se tem gente até morrendo, se tem crente morrendo em terremoto, crente morrendo em uragano, tsunami, vento e tantas coisas várias, seria possível que simplesmente a gente não se encontrasse diante de uma praga de 3 dias de escuridão? Vamos continuar conversando. Meus irmãos, vamos voltar lá, no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, me perdoe. Na casa dos israelitas não faltou luz, enquanto as trevas da 9ª praga aconteciam. Hoje, meus amados, segundo a palavra de Deus, jamais faltará luz na Santa Igreja, porque o Espírito Santo habita em nós. Do mesmo jeito que na época lá da 9ª praga, não faltou luz para o povo de Israel, para o povo de Deus, no dia de hoje não vai faltar luz para a igreja. Vamos entender nessas coisas. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, tem mais uma afirmação e um bom conselho. Está escrito o seguinte: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Por que eu puxei esse texto? Porque se a Bíblia diz, Jesus fala lá em João, capítulo 9, versículo 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Em 2 Timóteo, ele explica como ele está no mundo. E ele está, segundo, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Deus está no mundo através da igreja. Ah, Ana, mas Deus é onipresente. Quando tiver a grande tribulação, Deus não vai estar no mundo? Com certeza. Deus, ele está em todos os lugares, mas quando a gente entende o Espírito Santo no ministério de tratar um povo para Cristo, a gente entende que isso é um trabalho constante que já está caminhando na terra. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, abençoai, amai, etc. e tal. A igreja hoje tem a batata na mão. A batata, a responsabilidade do reino de Deus, hoje está nas mãos da igreja. Deus, ele pegou isso como função, como tarefa, como trabalho, como responsabilidade e colocou completamente nas mãos da igreja. Deus opera no mundo através da Santa Igreja. Salve casos raros de Jesus operando também na terra, em modo milagroso, através de visitações e visões, a situações extremamente extraordinárias. Tipo, o cara é muçulmano, tá lá numa cidade que cristão nunca nem passou, nem na fronteira do país dele, nunca vai chegar um cristão lá e o cara tá ali. Aí Jesus aparece para ele e prega o evangelho para ele. A gente tem vários testemunhos no YouTube falando
uma família que estava querendo matar os filhos, ou os filhos que matavam os pais, eu já não lembro mais. Acho que era a filha que queria matar a mãe, que a mãe estava doente demais, ela morava numa terra muçulmana. Sei lá o que aconteceu. Eu sei que Jesus aparece para ela. Jesus apareceu para ela, falou com ela, parece que curou a mãe dela, libertou elas ali, e dali elas passaram a seguir a Cristo. Tem vários testemunhos assim, mas 99,9% da responsabilidade da operação do reino de Deus na terra é através da Igreja de Cristo. Vamos continuar. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, sempre afirmando que a luz do mundo somos nós, porque Deus, através do Espírito Santo, está dentro de nós. Ok? Para que não reste dúvida. Então, meus irmãos, prestem atenção. Se está dizendo por aí que haverá 3 dias de escuridão, a Bíblia pode provar e atestar esta profecia? Vamos entender se a Bíblia pode aprovar e testar esta profecia. Agora a gente volta na praga dos 3 dias de escuridão na terra, lendo Ezequiel capítulo 32. E eu quero ler todo o capítulo 32 de Ezequiel com os irmãos. Deixa eu só respirar um bocado que eu tô ficando sem ar. Ai, hoje tá difícil, irmãos. Tá fatigoso pra mim. Mas vai, nós vamos conseguir. Vou tomar outra bocada de ar aqui, a gente vai. Ezequiel, meus irmãos, capítulo 32. Eu vou destrinchar esse capítulo com vocês. E a gente vai entender alguma coisa aqui, tá bom? Vamos ler todo o capítulo 32 de Ezequiel. Olha só, o título na minha Bíblia é Lamentação contra Faraó, rei do Egito. Lendo esse livro de Ezequiel, capítulo 32, nós vamos entender algumas coisas e vamos discutir sobre isso. Mas vamos simplesmente ler a Bíblia, vamos deixar a Bíblia falar conosco. No ano duodécimo, no 12º mês, no 1º dia do mês. Pergunta para mim o que vale essas datas, eu não entendo nada, não adianta. Veio a mim, Ezequiel, a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra Faraó, rei do Egito, e diz-lhe. A primeira pergunta que nós temos que fazer aqui sobre esse texto de Ezequiel 32 é: será que isso aqui foi para o Egito do tempo de Moisés? Ou será que isso aqui foi para o tempo do Egito do tempo de Ezequiel? O Egito do tempo de Ezequiel provavelmente ainda era uma terra frondosa, de algum modo ainda era uma nação importante, existia, se ouvia falar. É como se o Egito valesse alguma coisa ainda na época de Ezequiel. Gente, quando Jesus nasce, eles tiveram que ir para o Egito. Lembra quando o moço manda matar os primogênitos? Eu não sei o que aconteceu lá. Que Maria e José pegaram Jesus e correram para o Egito com ele. E ele ficou ali um tempo. Não tem um negócio assim? Egito era uma cidade que funcionava, que trabalhava. Ana Paula, como é o Egito nos dias de hoje? Meus irmãos, o máximo que eu sei sobre o Egito nos dias de hoje é que está lá. É uma terra pobre. Se você procurar pela internet imagens, né, reais do Egito, você vai ver que tem muita poeira pelas ruas, aquelas casas pintadas velha mesmo. Não é igual uma cidade bonita quando você vê, por exemplo, uma imagem de São Paulo, uma imagem da praia de Copacabana, do Rio de Janeiro, passeio pelas cidades de Belo Horizonte, Curitiba, ou qualquer cidade do Brasil, ou vai pelas cidades da Itália ou dos Estados Unidos, você vê uma coisa mais importante. Praticamente a gente nem ouve falar no Egito, né? A gente hoje a gente ouve falar em Israel, a gente ouve falar no Irã, a gente ouve falar de Síria, a gente ouve falar de vários países, mas o Egito é um dos países que menos se fala. Foi falado agora esses dias quando o Donald Trump, né, decidiu entregar as colinas de Golã, decretar. Falou, olha, nós, os Estados Unidos, reconhecemos as colinas de Golã como domínio de Israel, né? Terras de Israel. Aí, acho que é Síria, o Irã, o Iraque, sei lá, começou a jogar míssil agora no Israel. Tá tendo lá agora esse conflito, né? Eles estão muito agitados aí.
Aí o Egito entrou na reta falando que é para Israel dar uma acalmada e para outra terra lá, acho que é Irã, Síria, sei lá, já estou perdida, meus irmãos, me perdoem. Também tem que dar uma acalmada, porque senão eles vão sair das negociações, porque o Egito é que está tentando acalmar os ânimos das duas nações. Então, isso, sinceramente, é o máximo que eu, particularmente, ouvi falar do Egito. Eu, particularmente, imagino que se Ezequiel recebeu uma profecia, uma lamentação contra Faraó, rei do Egito, nesse caso aqui, no mínimo, é do tempo de Ezequiel para frente. Porque do tempo de Ezequiel para trás é passado, e o que aconteceu ficou lá. Não interessa mais, né? É o que aconteceu na época do Egito passado, na época de Moisés, etc e tal, tá lá. Então, isso aqui é do mínimo de Ezequiel para frente. Então, vamos lá. Veio a mim, Ezequiel, a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra Faraó, rei do Egito, e diz-lhe, olha só as afirmações, então é daquilo para frente. Foste comparado a um filho de leão entre as nações, mas não passas de um crocodilo nas águas. Agitavas as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. Assim diz o Senhor Deus: estenderei, olha o tempo verbal aí da palavra, estenderei sobre ti a minha rede, no meio de muitos povos que te puxarão para fora da minha rede. Então te deixarei em terra, no campo aberto, te lançarei e farei morar sobre ti todas as aves dos céus, e se fartarão de ti os animais de toda a terra. Porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua corpulência. Com o teu sangue que se derrama, regarei a terra até aos montes, e dele se encherão as correntes. Presta atenção agora no versículo 7. Quando eu te extinguir, cobrirei os céus, e farei enegrecer as suas estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Por tua causa, vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu, e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor. Isso aqui não parece dias de escuridão física sobre a terra do Egito? Afligirei o coração de muitos povos, quando se levar as nações, as terras que não conhecestes, a notícia da tua destruição. Farei que muitos povos fiquem pasmados ao teu respeito, e os seus reis tremam sobremaneira, quando eu brandir a minha espada ante o seu rosto. Estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Meus irmãos, Deus, ele tem um tempo de juízo para todos. Pois assim diz o Senhor Deus: a espada do rei da Babilônia virá contra ti. Farei cair a tua multidão com as espadas dos valentes, que são todos os mais terríveis dos povos. Eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua pompa será destruída. Farei perecer todos os seus animais ao longo de muitas águas. Pé de homem não as turbará, nem as turbarão unhas de animais. Então farei assentar as suas águas, e farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tomar a terra do Egito, quando eu tornar a terra do Egito em desolação, e a terra for destruída de tudo que a enchia, e quando eu ferir a todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se fará, que farão as filhas das nações sobre o Egito, e toda a sua pompa se lamentará, diz o Senhor Deus. Meus irmãos, se não me falha a memória, quando veio o reinado da Babilônia, entrou ali em Israel e fez aquela coisa toda, se não me falha a memória, eu acho que eu vi isso em algum lugar, eu não vou pesquisar aqui agora, que não é o caso, parece que Babilônia também arrasou com o Egito. Aquele Egito glorioso caiu ali, ok? Mas aí teria que ser uma fonte de pesquisa histórica. Eu não tenho hoje como fazer isso. Se vocês quiserem, se for interessante para vocês, tá bom?
Porém, o que eu quis dizer aqui, lá no versículo 7, Deus fala: quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas, encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Por tua causa vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu e trarei trevas sobre o seu país. Isso é luto, né? É quase que Deus dizendo: o céu ficará em luto quando você cair, ó Egito. Meus irmãos, basicamente essa lamentação é contra o faraó, rei do Egito. Está lá o título, não contra a nação. Então, Ana Paula, o que entra o Egito aqui? Vamos pensar um pouquinho no Egito para depois trazer isso para nós, ok? Meus irmãos, a Bíblia tem profecias de bênção também para o Egito. Eu não vou achar isso aqui agora e nem é o caso, mas a Bíblia, se você procurar, não sei se é Isaías, Ezequiel, não sei onde é que vocês vão encontrar isso, mas depois pesquisem, fica como para casa. Deus, ele tem uma dívida para acertar com o Egito. Porque o Egito, ele tem os seus pecados, ele teve seus pecados e etc e tal. Mas o Egito, querendo ou não, também foi berço de bênção para o povo de Deus. O povo de Deus, através de José, foi guardado no Egito. Quando José foi para o Egito e conseguiu ali, né, ajudar o faraó, ali o faraó virou para ele e falou assim: olha, traz seu povo para cá. Aí quando veio Jacó com seus filhos e as famílias, umas 80 pessoas mais ou menos, né? 80, 70 pessoas chegaram ali, quando foi a época, né, da carestia, da seca, e José estava com os celeiros do Egito transbordando de comida, ele estava vendendo para todo mundo. O faraó virou para ele e falou assim: deixa a sua família ficar aqui conosco, aí pega as melhores terras e coloque eles lá. Aí arrumou uns lugares lá para eles, terras bonitas, né, frondosas. E ali Jacó e todos os seus filhos passaram a viver no Egito por tanto tempo. E a Bíblia conta que muito tempo se passou, gerações se renovaram, até que veio um faraó, que foi esse que escravizou o povo de Israel, porque o povo se multiplicou na terra do Egito. E o próprio faraó falou o seguinte: olha, eles são mais do que nós, vai acabar que eles vão nos dominar. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos escravizar esse povo. E eles se esqueceram, na história se apagou o que José fez pelo povo do Egito. E ali começa o problema. Mas o Egito recebeu um povo e abençoou. E qual que é a palavra que está na Bíblia? Quem abençoa Israel é abençoado. Quem amaldiçoa Israel será amaldiçoado. Então tem sempre, Deus, ele é justo, né? Aí você fala assim: mas e o Egito de depois? O Egito de depois, ele também acolheu o rei, o salvador do mundo, Jesus. Fugiu para lá, foi para lá que ele fugiu, né? Então, meus irmãos, Deus, ele tem um acerto para fazer com o Egito, e na Bíblia, se você estudar mais, você vai chegar à conclusão que esse acerto vai terminar em positivo para os egípcios. A terra do Egito, ela vai entrar no milênio como uma terra abençoada e será reconhecida, será uma nação reconhecida. E está escrito na Bíblia sobre isso. Mas e nós, como igreja, como mundo, os ímpios, o que tem a ver nós todos com o Egito? Porque nós, como cristãos, a gente gosta muito de pegar a profecia e julgar e adaptar para o mundo, né? Ah, Ana, o Egito é o mundo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, vamos esclarecer aqui, antes que eu continue lendo alguma coisa, eu queria falar alguma coisa para vocês. O mundo é representado pela Babilônia. O mundo é representado pela Babilônia. Babilônia significa confusão. Então, é como se o planeta inteiro fosse Babilônia. E o Egito fosse uma parte da Babilônia. O Egito é a terra onde tem alho, é onde tem canela, é onde tem especiarias, é onde tem carne, é a terra onde tem o Deus para ser adorado e reconhecido. Egito é terra de escravidão, é terra de deserto. Egito é terra de carnaval, de bacanal e de todo esse tipo de coisa. Mas o Egito espiritual, ele é muito menor comparado à Babilônia, porque esse mundo é a Babilônia. E começou lá atrás com Nimrod. A gente já falou muito sobre esse assunto, tem lá, né? Nimrod, ele foi o primeiro, né, que fundou uma cidade, e dali partiu todo o raciocínio ali
da história da Babilônia na Terra. Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes, está lá em Apocalipse, a gente já falou muito sobre esse assunto também. Se for olhando os vídeos para trás aí, você vai ver, né, os assuntos dos estudos. Então, o Egito também, ele está aí dentro do planeta, no mundo, nos nossos dias atuais, mas como terra aqui que dá canela, que dá alho, que dá carne, que dá carnaval, terra de escravidão, de deserto e etc e tal. Ok, agora continuando aqui a leitura. Hoje o Egito não tem mais nenhuma glória ou poder. Hoje, 2019, o Egito é uma terra pobre, né? Somente tantas ruínas e é um país pobre. Seu povo não é próspero e mal apenas se ouve falar do atual Egito. País esse que um dia foi foi um grande e glorioso império. Então, poderia ser este capítulo dedicado ao Egito atual, para a gente pegar aqui o versículo 7, né, do 32 de Ezequiel, quando ele fala: quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas, encobrirei o sol com uma nuvem. Quer dizer, dias de escuridão, né? Penso que não. Poderia ser este capítulo dedicado ao Egito espiritual? Não sei, mas lendo minuciosamente todo o capítulo, principalmente quando chegamos nas 10 pragas sofridas por esta nação, chegamos na 9ª praga, que também foi os 3 dias de escuridão. Então, meus irmãos, eu particularmente acredito que esse capítulo aqui, 32 de Ezequiel, ele está ligado com o tempo de Ezequiel, porque você vê aqui, ó, trarei a espada do rei da Babilônia virá contra ti. E a Babilônia realmente, se não me falha a memória, invadiu o Egito e fez uma bagunça lá, tá bom? Então, meus queridos, é uma história, querendo ou não, que se repete. Porque lá atrás, com Moisés, teve a 9ª praga, o Egito ficou em trevas, densas trevas. Lembrando que não foi aquela única como praga. Tiveram pragas anteriores, mosca, piolho, sapo, seca e outras coisas várias. Água virando sangue, né? A última das pragas, que foi a 10ª, foi a morte dos primogênitos. Foi aonde finalmente o povo de judeu conseguiu sair do Egito. Mesmo assim, perdão. Mesmo assim, Faraó ainda perseguiu eles, queria acabar com eles. Deus teve que abrir o Mar Vermelho e ali resolveu o problema, né? E ali deu uma queda grande, porque praticamente, eu não sei dizer se todo o exército egípcio, a maior parte dele, acabou ali afogado nas águas do Mar Vermelho. Meus irmãos, eu não sei. A gente está só puxando na Bíblia textos que falam de escuridão. A gente ainda sabe que Deus ainda tem conta para acertar com o Egito nos dias de hoje. Mas está falando de Egito? Não sei se esse Egito pode ser caracterizado como o mundo inteiro. Porque eu acredito, Ana Paula, que Babilônia significa mundo inteiro. O império da besta, ele vai vir através desse império chamado Babilônia. A grande, a mãe das meretrizes, quer dizer, o poder espiritual do anticristo, do anticristo, do diabo, vai ser fundado sobre o império da Babilônia. O 4º animal, a besta, ele tem como base a estrutura espiritual de Babilônia, que é aquela potestade mundial que sempre quis trazer confusão. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Né? E eles começaram construindo uma torre alta. Eles falavam a mesma língua, eles tinham o mesmo intuito, o mesmo pensamento nos corações. E aí Deus desce e confunde a língua dos homens, e ali então surge, né, os idiomas, e dali cada um vai para um canto e eles são espalhados por todo mundo. Gente, aqueles homens, eles eram maus, eles eram arrogantes. Eles estavam construindo a Torre de Babel com arrogância por causa de Nimrod, que queria esfregar na cara de Deus que nunca mais Deus poderia julgar os homens com juízo, como foi no tempo de Noé. Porque Nimrod, ele veio do tempo
pós-dilúvio. E ele sabia da história do dilúvio. E ele jurou que nunca mais ele iria mostrar para Deus que ele fez uma torre tão alta para desafiar a Deus. Deus já tinha prometido que nunca mais voltaria a destruir o mundo com as águas, como foi no dilúvio. E fez aliança com os homens. Mas Deus também não permitiu Satanás de começar ali o seu intuito, porque todo mundo falando a mesma língua, com o mesmo pensamento e a mesma arrogância, esse mundo então não ia ter tempo de fazer o que Deus tem deixado acontecer em todos esses quase 6.000 anos. Então Deus vai e confunde a língua dos homens. Só que olha o que está acontecendo. O que está acontecendo nos dias atuais? O mundo está se unificando de novo, através do globalismo, através da tecnologia. Gente, você pode falar com qualquer pessoa em qualquer língua se você tiver o Google Tradutor. É claro que não vai ser uma tradução ao pé da letra perfeita, mas você não fica mais mudo. Se você for na França e nunca falou francês na sua vida, você escreve a frase em português, manda traduzir para o francês, ele até fala para você. Você manda falar, o francês escuta. Você pode se comunicar com um alemão, com alguém que fala inglês, com alguém que fala japonês. O mínimo básico necessário você hoje consegue se comunicar, porque está tendo de novo uma certa reunificação das línguas através da tradução. É claro que o mundo não tem tempo e nem condição de atingir a mesma língua. Não tem tempo do povo estudar uma nova língua e todo mundo falar a mesma língua. Gente, porta que Deus abre, ninguém fecha. Porta que Deus fecha, ninguém abre. Deus, ele fechou a porta das línguas. Quando ele confundiu a língua dos homens e criou todos esses idiomas, ele fechou a porta da mesma língua universal falada, compreendida, escrita. Mas então Satanás, o que ele está fazendo? Ele tem de puxar para tentar copiar Deus e fazer uma coisa meio parecida. Então, através da informática, da tecnologia, hoje, ainda não falando a língua perfeita de todas as nações, você pelo menos pode se comunicar. Você fala no seu telefone celular, que você não tira do bolso, né? Porque hoje virou uma praga, a gente não consegue ficar sem. Querendo ou não, ele está sempre perto de nós. Beato quem sabe usar e quem usa por bem um telefone, mas tem gente que, né? Então você fala na sua língua e manda ele traduzir na língua que você quiser e ele fala. Até na pronúncia o mais correta possível. E a pessoa de lá escuta e entende, né? Então, meus irmãos, isso é Babel voltando ao mundo. Deus, ele fala que revela o fim desde o princípio. Deus revela o fim desde o princípio. O que ele quer dizer com isso? Se você voltar lá em Gênesis, que era o princípio de toda a situação, e ler, você vai cair exatamente nas coisas que aconteceram naquele tempo, que estão voltando a acontecer no nosso tempo. A ponto que Jesus disse, né? Que será como nos dias de Noé. Os homens comiam, casavam e se davam em casamento. Então, meus irmãos, vamos prestar atenção. O Egito é uma fatia de algo espiritual do mundo. Representa um povo, o Egito representa um povo que escravizou um povo de Deus por 400 anos. Representa também um povo que foi bênção para um povo de Deus durante um tempo, através de José. Então, o Egito ele é mais ligado hoje à igreja, podemos dizer assim. Quando o povo fala assim, às vezes nas igrejas evangélicas, você vai sair do Egito, do deserto, meu irmão, minha irmã, Deus vai te prosperar, né? Então, eles comparam muito o Egito àquele local de acolhência do cristão ou do povo de Deus de modo geral, ok? Mas vamos continuar. Se a igreja está na terra e é a luz do mundo, que não vai se apagar enquanto não for retirada, poderia então acontecer esses 3 dias de escuridão? Espera aí que eu vou chegar lá. Na Bíblia, porém, temos um momento em que esta praga voltará a acontecer. Agora a Ana Paula começou a falar minha língua, né? Porque o que tem a ver eu, igreja, como luz do mundo, com os dias de escuridão, que é uma praga palpável? Vai ser uma escuridão mundial, que a profecia diz que vai ter 3 dias de escuridão mundial. Falando de modo claro e curto, vai ter 3 dias de apagão mundial. As trevas vão cobrir todo o planeta Terra. Mas será que isso vai acontecer? Agora, olha só. Se você for comigo, deixa eu marcar aqui Ezequiel de novo, que se eu precisar voltar,
Eu tô com ele marcado aqui. Se você for comigo lá no livro de Apocalipse, capítulo 16, vamos ler os versículos 10 e 11? Vamos. Apocalipse 16, 10 e 11. O quinto flagelo. Derramou o quinto anjo, que ele vai falando dos anjos, né, que vão derramando os flagelos, as taças de Deus sobre a terra, e vão acontecendo os flagelos. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta. Olha onde é que ele derrama a taça do flagelo? Sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Então vai ter um flagelo que vai ser derramado sobre o trono da besta, e esse reino vai se tornar em trevas. No pé da letra, o que esse flagelo significa? Eu, Ana Paula, sinceramente não sei dizer. Porque diz que o reino da besta se tornará em trevas. O que seria? Dias de escuridão? Ou seria que o reino da besta vai se voltar contra os seus adoradores? Eu não sei. Mas a Bíblia diz que os homens vão morder a língua por causa do seu sofrimento. Eles vão ter úlceras, né? A praga de quem tiver a marca da... É mais uma das pragas que vão vir sobre quem tiver a marca da besta. Diz que vão nascer úlceras na pele, no corpo, dos pés à cabeça dessas pessoas. E essas úlceras vão ser tão dolorosas, mas tão dolorosas que eles vão morder a língua de tanta dor. Eu, sinceramente, nunca mordi a língua de dor, porque morder a língua dói, né? Mas eu não sei. Eles vão morder a língua de tanta dor. Eles vão estar tão desesperados. Gente, dando um parênteses aqui, a marca da besta, a gente imagina que é algo em torno de um microchip. É algo parecido, é alguma tecnologia que literalmente ela vai ser implantada na mão direita ou na fronte de quem for usá-la. Um microchip é o que a gente hoje pode conhecer de tecnologia, até onde nós fomos apresentados a tecnologia. Curiosamente, presta atenção. Curiosamente, há muitos anos, já 10 anos mais ou menos, que a gente está vendo essa conversa de microchip. E nos últimos poucos anos, a gente tem visto aí realmente, efetivamente, microchips sendo implantados na mão direita de pessoas ou no corpo, não só na fronte ou na mão direita. Outro dia teve uma que implantou na coxa, teve um que pôs na mão esquerda. Então, está sendo falado. Eu acho assim, meus irmãos, que quando uma bola é cantada muitas vezes, é porque ela pode ser a bola da vez, tá? Então, eu, Ana Paula, eu me acontento em chamar a marca da besta de algo parecido com um microchip. É algo, no mínimo, parecido com um microchip. Aí você fala, se é no mínimo parecido, o que é? É algo mais sofisticado, talvez, do que esses microchips que estão sendo rodados aí na internet, na televisão, sendo apresentados. Eu sei que esse microchip, ele não poderá mais ser retirado. Esses que estão sendo implantados hoje, na coxa, na mão esquerda, não sei aonde, imagino que eles podem ser retirados. Tem microchip que está sendo implantado em cachorro. Diz que tem gente que vai lá e tira o microchip, né? Então, não é o microchip final, não é a marca final. Mas vamos pensar comigo. Está vindo muito forte ultimamente o discurso de inteligência artificial aparecendo. Hoje nós estamos na chamada quarta revolução industrial. É a revolução chamada Revolução Tecnológica. Meus filhos estão estudando no livro de Geografia e de História sobre Revolução Industrial. Começou lá na primeira e hoje eles já estão na chamada quarta. E ela é classificada como uma revolução tecnológica. Vai revolucionar o mundo inteiro, ok? O presidente do Brasil agora foi nos Estados Unidos, foi não sei aonde, falou bonito lá, e ele falou que o Brasil também quer se preparar para participar da quarta revolução industrial, que nada mais é, nada menos é do que uma revolução tecnológica.
Curiosamente, um grupo de políticos brasileiros foram lá para a China para ver como é que a China está monitorando a população deles com aquele reconhecimento facial. Então, agora, Donald Trump, minha voz está acabando, vocês estão percebendo, né? Donald Trump soltou aí que até 2020 ele quer a tecnologia 5G implantada. Não sei se no mundo inteiro ou nos Estados Unidos inteiro. Eu sei que ele soltou uma dessa. A tecnologia 5G... Deixa eu respirar que tá faltando ar e voz. A tecnologia 5G, ela traz alcance total de sinal. Você já foi com seu telefone em algum lugar? Aqui mesmo onde eu moro, tem um lugar ali que a gente vai, telefone não pega, porque não tem torre próxima, não tem sinal, ok? A tecnologia 5G, uma das qualidades que eles estão apresentando aí é que ela pega em todos os lugares. Se ela está num certo lugar, onde ela está, todos os aparelhos eletrônicos conectados à internet vão funcionar. Agora, isso é eficiência para nós? É claro que o mundo entrega isso numa bandeja de prata, dizendo, olha, com a tecnologia 5G, você não vai ficar offline, você não vai perder a mensagem do dia do Facebook, você não vai perder a condição de fazer sua foto para posar no Twitter, etc e tal. Mas a tecnologia 5G é a onipresença de Satanás no mundo, meus irmãos. Agora você junta tudo isso com um sinal na mão ou na fronte, através de uma coisa eletrônica, um microchip que envia, no mínimo, sinais de GPS, identificando aonde você está. Você junta isso com os filmes de ficção científica, esses filmes aí, né, que a gente está vendo aí, em que máquinas estão rodando o mundo. Eu vi, até não terminei de ver o filme, mas o mundo foi dominado pelas máquinas e foi exatamente inteligência artificial. Matou 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro e sobrou 4 gatos, sobrou 4 pessoas, digamos assim, no planeta Terra. 90 e tantos anos depois, mostrou no filme, depois da extinção, né, que a máquina fez. Meu filho me ligando, pedindo eu para ir lá buscar ele na escola. Mas deixa eu fechar isso aqui, que aí eu marco e depois eu continuo a gravação. Isso é uma coisa técnica minha. Esse vídeo não vai ter pausa na hora que ele estiver no YouTube. Mas o que eu queria dizer, meus irmãos? Esse filme que eu assisti, então teve essa revolução tecnológica, né, com a inteligência artificial. E eles mataram 8 bilhões de pessoas. Porque diz que os homens estavam destruindo o planeta. Então eles tinham que acabar com essa praga. E aí ficou só a máquina, não ficou ser humano nenhum. E os 2 seres humanos, né, que ficaram, eles foram incorporados, personificados com a própria máquina. É como se a máquina tivesse possuído o corpo daqueles 2 homens. Então eles viraram robôs, né? E aí o que acontece? Sobrou algumas pessoas, assim, refugiadas e tal. E aí teve um momento que uma máquina enorme, um robô gigante, ele era tão gigante que ele caminhava por entre as montanhas, tá? E ele fazia um rastreamento da zona total onde ele estava. Então aparecia no radar algum pontinho de ser humano. Quando aparecia, ele ia lá e disparava e matava. Controle total, extinção em massa. E aquele pontinho aparecia como? Não sei. O filme não mostrou como que os robôs conseguiam identificar, que as máquinas conseguiam identificar que eram seres humanos. Mas eles identificavam no radar. Aparecia aquele pontinho ali lampejando, né, piscando, e ele então achava e matava. E tinha drones pequenos, drones gigantes. Gente, foi um filme pesado. São muitos filmes que estão acontecendo assim. Eu tenho visto muito, eu gosto de ver esses filmes, eu tenho visto atualmente todos os filmes que falam disso, e todos falam a mesma coisa. A mensagem geral deles é extremamente a mesma. Engraçado, mas é isso que eu tenho para dizer. Só para puxar para vocês aqui o que eu acredito sobre esse negócio da marca da besta, eu acredito que a marca da besta vai ser alguma coisa tecnológica. Vamos chamar de microchip, porque hoje é a nossa linguagem arcaica para identificar uma marca, né? Provavelmente vai ser um aparato eletrônico, um microchip pequenininho que vai ser colocado ou na mão direita ou na fronte. A marca da besta própria, final, não esses chips que estão aí, apesar que eu não duvido que possa até já ser alguma coisa, hein?
A Bíblia diz que o homem, quando ele escolhe 100% seguir a sua própria concupiscência, chega um momento que o nome dele é riscado do livro da vida. Então, nada pode dizer para mim que esses que talvez estão pondo certas marcas, quem me garante que já estão pondo a própria marca da besta? Porque o nome já foi riscado do livro da vida. E se são híbridos, que eu já falei em temas passados, né? Que tem esse cruzamento de ser humano com anjo caído. A Bíblia diz que vai ser como nos dias de Moisés, de Noé. Os homens casavam, dando casamento. Tinha também os nefilins, Gênesis capítulo 6. E a gente sabe que nós estamos com o mundo infestado de demônio. A Bíblia proíbe totalmente pecados de âmbito sexual, vários pecados de âmbito sexual. Por que Deus bate tanto em cima dessa tecla aí dos pecados sexuais, das anomalias, né? Lá no livro de Levítico, proíbe a genética. Se você ler o livro de Levítico, você vai ver a proibição de Deus pela genética, essa mutação genética. Então, eu não duvido que pode já estar na permissão de Deus, os primeiros testes já podem estar realmente sendo finais. Eu não arrisco, meus irmãos. Tem pastor falando aí pro povo pôr microchip. Não escuta esses homens, não. Loucos. Eles falam de coisas que eles não conhecem. Mas voltando ao assunto da marca da besta que vai ser implantada na grande tribulação, lá em Apocalipse capítulo 13 em diante, eu acredito que vai ser um material que quando ele for implantado, ele vai se enraigar, provavelmente, pelo menos no sistema nervoso central da pessoa. De algum modo, essa tecnologia, e a gente já ouve falar de nanotecnologia, né? Que seria uma tecnologia que não se pode ver, mas através de robôs, micro-robôs, eles conseguem se misturar no sangue humano e entrar no corpo humano. A gente vê isso nos filmes. E, gente, quando nós vemos coisas em filmes, é porque isso aí já está pronto. A tecnologia está muito mais avançada do que nós pensamos hoje. Essa tecnologia que nós usamos hoje nos nossos telefones, tudo, já está velha de no mínimo 10 anos, tá? Sempre foi assim. O mundo sempre tocou essa pedra. Então, provavelmente, a marca da besta, ela vai, no mínimo, se enraizar até o sistema nervoso central. E ela vai tomar conta de todo o corpo humano. Então, é por isso que se provavelmente a pessoa tenta arrancar ela morre. Porque se ela criar raiz, vamos falar de um modo mais ignorante, mais simples, né? Se a marca da besta criar raiz no corpo da pessoa, você pode até tentar cortar ela da mão. Da cabeça é impossível, né? Você pode até cortar ela da mão. Mas como ela criou raiz, ela vai provavelmente ter um sistema de autodestruição. E aí você vê as pragas que vão acontecer. A Bíblia diz que o abismo vai se abrir, um exército de 200 milhões de demônios vão ser soltos e eles vão atormentar por 5 meses quem tem a marca da besta. Como que eles vão conseguir identificar quem tem e quem não tem a marca? Eles vão ter alguma coisa que atrai a eles, a essas pessoas. E essas úlceras aqui que vão acontecer, que os homens vão morder a língua de dor e as trevas vão cobrir toda a terra. O trono da besta vai se transformar em trevas e as úlceras vão sair nas pessoas. É porque a marca da besta, provavelmente ela vai causar uma reação na pessoa que vai gerar essas úlceras. Meus irmãos, se a pessoa vai ter úlcera no corpo inteiro e é só quem tem a marca da besta, é porque ela vai se enraigar no corpo todo. É por isso que não tem jeito de tirar. Às vezes a pessoa fala, se eu captar que eu entro na grande tribulação, eu ponho a marca na mão, né? E num momento específico eu corto a mão e tô livre dela e vou pro céu. A Bíblia diz que não. Aqui a gente tem que fazer um vídeo só para falar da marca da besta. E não é o caso. Mas Apocalipse, então, no 5º flagelo, ele fala que o reino da besta se tornará em trevas, os homens vão morder a língua por causa do seu sofrimento atroz, mas não se arrependeram. De seus pecados, não se arrependerão. Meus irmãos, então, eu vou falar mais um pedacinho aqui. Para concluir, será que antes do arrebatamento poderá no planeta inteiro termos 3 dias de escuridão? Será, meus irmãos? A Bíblia fala claramente que isso vai acontecer no 5º flagelo. E já aconteceu em dias para trás. O próprio Jesus Cristo, quando foi crucificado, teve acho que 3 horas de escuridão. O negócio que eu tenho que ler lá. Entendeu? Mas a nível de praga, aconteceu no Egito,
e vai acontecer no quinto flagelo, e o que fica em trevas é o trono da besta. E as pessoas vão estar com suas úlceras mordendo a língua, bestemeando a Deus, não se arrependendo e sofrendo. Meus irmãos, vamos ler o que o apóstolo Paulo fala do momento do arrebatamento? Vamos lá comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o 18. Vamos ver o que Paulo fala do momento, como vai estar o mundo no momento do arrebatamento. Então, 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. E aí aqui ele fala da vinda do Senhor. Depois ele vai falar o seguinte, dia do Senhor. Ele vai dividir em vinda do Senhor e dia do Senhor. E eu quero lembrar que o canal Os Últimos Dias Antes do Fim, ele não presta para pós-tribulacionista, porque eles não conseguem entender essa diferença. Não adianta, você pode ler, reler, mostrar, provar, eles têm a filosofia deles. Então, não adianta bater boca com eles. Mas se você é pré-tribulacionista, você entende o que eu quero dizer. Ou se você é um adepto ou um simpatizante do pré-tribulacionismo, você pelo menos para e pensa no que a gente fala e você lê sozinho e você começa a ver que realmente tem discrepância entre a vinda do Senhor e o dia do Senhor. Mas vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18, Paulo fala para o povo em Tessalônica: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, àqueles que morreram, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Olha aqui o discurso, você pode grifar na sua Bíblia: vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Quer dizer, a gente não vai antes de quem morreu para o céu. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Então, olha só, como é que vai ser? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra. Então, vai se dar uma palavra. Depois de ordem, né? Uma palavra de ordem. Deus vai dar uma palavra de ordem. Depois vai se ouvir a voz do arcanjo e aí então será ressoada a trombeta de Deus. Antes do arrebatamento, 3 coisas vão acontecer. Deus vai dar a palavra de ordem. Pode soar a trombeta, algo do gênero. O arcanjo então vai falar também. Pode soar a trombeta. Porque ouvirá-se também a voz do arcanjo. Ó, de modo nenhum, porquanto o Senhor mesmo dá a sua ordem. Pode soar a trombeta. Ouvida a voz do arcanjo, soa a trombeta. E ressoada a trombeta, bom, descerá dos céus. Deus, trombeta de Deus, descerá dos céus. Olha só, Deus vai descer dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí os mortos, ressuscitam. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, tirados com força, juntamente com eles entre as nuvens. Todo mundo vai subir por entre as nuvens. Ele mostrando que nós vamos superar a barreira do primeiro céu, para o encontro do Senhor, aonde? Nos ares, porque o Senhor desceu dos céus. A Bíblia diz que os céus é o lugar aonde Deus habita. Ele vai descer, por quê? Porque a Bíblia afirma que agora ele está sentado à direita do Pai. Então ele vai levantar do trono, lá no céu onde Deus habita, e vai descer. E vai descer até os ares. Por isso que Paulo fala: nós seremos arrebatados juntamente com eles, aqueles que morreram entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Mais claro do que isso não existe. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então esse é o primeiro quadro que vai estar acontecendo no momento do arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 3, descreve o que vai acontecer logo em seguida. Observe que Paulo aqui se refere à chegada do dia do Senhor, que eu entendo como início dos 7 anos da tribulação. Então vamos ler. A vinda do Senhor é certa e repentina.
Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu, Paulo, vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, aqui não é mais a vinda do Senhor, tá vendo que ele mudou o termo? Lá no capítulo 4 ele fala a vinda do Senhor, Jesus nos ares. Agora aqui ele fala do dia do Senhor e diz que esse dia vem como um ladrão, porque a Bíblia diz que é o dia de tristeza, dia de destruição, dia de choro, dia de pranto, de angústia. Virá como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Hoje já se diz paz e segurança por todos os lados. E não só se diz, se assinam acordos de paz e de segurança no mundo inteiro. Isso já está acontecendo, meus irmãos. Nós estamos a milésimos do arrebatamento, porque os homens já estão dizendo paz e segurança. Há 20, 30, 60 anos atrás não se dizia como hoje paz e segurança. A ONU, o Papa, os presidentes, os políticos, os representantes, todo mundo dizendo paz e segurança, ok? E eles vão estar dizendo paz e segurança no dia do Senhor, quando ele chegar. E a Bíblia diz que vai ser como um ladrão, vai chegar de uma vez só. E lhes, a quem? A quem está dizendo paz e segurança? Sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz e de nenhum modo escaparam. Gente, quando a mulher tem que ganhar neném, a mulher vai sofrendo, vai vindo as dores. Não tem jeito de escapar, não. O que entrou tem que sair. Não tem jeito, senão a mulher morre, tá? Então, presta atenção. Tem escuridão sendo relatado aqui, como a gente viu lá no livro de Ezequiel, no livro de Gênesis. Tem escuridão aqui? Não tem nada de escuridão, como a gente viu em Apocalipse, não tem. Está dizendo, meus irmãos, que os homens vão estar andando dizendo paz e segurança. Agora, o que mata essa história toda, que começa falando do arrebatamento, fala da chegada do dia da ira de Deus nos homens, para provar os homens, ele continua lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 4 ao 14, deixa eu ver aqui, afirmando que a igreja não passará por esta terrível punição, afirmando que somos filhos da luz. Olha aí de novo o discurso da luz, olha só a necessidade da vigilância. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, o dia do Senhor, como ladrão que vai vir, né, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia. Olha aí o quanto que Deus afirma a claridade no meio da igreja. Sempre afirma, onde está a igreja, onde está o Espírito Santo, tem luz. Nós somos filhos do dia, da luz. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, aí está falando do pecado, né? É de noite que se embriagam, é nas trevas, né? Quem está nas trevas que peca e gosta e se lambuza. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, acordados, revestindo-nos da couraça da fé e do amor. E o amor, o maior dos mandamentos que a gente conversou aí para trás, né? E a fé, acredita, gente, eu creio tanto nisso. E tomando como capacete, pondo na nossa cabeça a esperança da salvação. Para quê? Para ninguém enganar, para ninguém nos iludir, para ninguém nos desviar do nosso caminho. Porque Deus não nos destinou para a ira. Olha aí, gente, já uma praga de 3 dias de escuridão no planeta Terra é uma certa ira. Lá no Êxodo está falando a praga, a 9ª praga. É ira, meus irmãos, é castigo, é Deus descendo o cajado. E aqui Deus afirma que ele não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, e aqui é uma salvação física também, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, estejamos vivos, né, respirando, quer morramos, durmamos fisicamente, estamos lá 7 palmos debaixo da terra, vivamos em união com ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Ok, meus irmãos? Então, olha só, a igreja não estará em nenhum momento nas trevas, porque ela é luz, e a Bíblia afirma que não se pode esconder a luz. Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, como eu li lá atrás, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, que é na língua árabe,
Árabe é Al-Kail, é A-L espaço K-A-Y-Il, na sua origem original, né? Tô misturando italiano aqui que eu já me embrolhei tudo. A palavra Al-Kail, na origem árabe, originada árabe, ela quer dizer uma das bolsas ou cestas. É sempre aquela história, se acender uma vela e enfiar ela dentro de uma bolsa, você não pode esconder a luz, mas no velador, e dar a luz a todos que estão na casa. Gente, eu vou falar um negócio para vocês rapidinho aqui, porque daqui a pouco eu tenho que correr com o meu tempo. Meu menino já ligou reclamando para pegar ele na escola, eu tô enrolando ele lá. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Eu sei que tem irmãos que não gostam que eu exponha tanto a minha vida, e tem os seus motivos, e eu não tiro a razão de ninguém, ok, meus amados? Mas olha só, eu tenho que falar um negócio com vocês. Aonde eu moro, eu tenho muito conflito com a minha cunhada. E aqui muitos aqui já sabem que eu passo aperto mesmo. São pessoas que não são convertidas, etc e tal. E ela tenta atormentar sempre a minha vida, a vida de meu esposo, a vida dos meus filhos. Gira daqui, gira dali, tem sempre tormento, ok? Ok. Todas as vezes que tem algum conflito, domingo passado agora teve uma pesada pro meu lado. Eu passei realmente pesado com essa mulher. Mas uma coisa eu posso dizer. Todo o enredo do que aconteceu, o tempo todo, quem viu, que estava próximo do que aconteceu, viu que ela estava errada e eu estava certa. Eu perdi as sapatas, não vou mentir, mas todo mundo viu que eu perdi, eu cheguei num ponto que não dava mais para engolir tanto desaforo, tanta injustiça, tanta coisa errada. E aqui onde eu moro, gira lá, gira cá, gira lá, gira cá, toda vez que vem fora um conflito, seja pequeno ou grande, a verdade ela está sempre brilhando na cara de quem acusa. Então é como se eles fizessem como fizeram na época de Jesus, pagaram falsas testemunhas para testemunhar contra Jesus. Não tem como. Você vê a cabeça dura das pessoas querendo, mas a luz não pode ser escondida, é isso que eu quero dizer. Porque gira daqui, gira dali, tá escancarado o lado da verdade com quem que tá. O lado correto da situação tá do meu lado. Eu não sou uma pessoa que vista como alguém que faz maldade, como alguém que caça briga com os outros, como alguém que apela. Pelo contrário, eu sou aquela que afasta. Por exemplo, como eu sei que ela e os filhos dela estão sempre na casa da mãe dela o dia inteiro. A gente mora num apartamento e aqui é um prédio de 4 andares e cada um mora num andar. É pequenininho. Então, assim, ela tá sempre enfiada na casa da mãe. E tem muita coisa errada acontecendo o dia inteiro ali com ela, com os filhos dela. E a mãe, tadinha, tá sendo atormentada. Eu, para não criar caso, para não entrar no meio, para não me envolver, eu tô sempre longe. Eu tô sempre longe, porque eu não quero estar participando. Porque se eu participo, eu vou ver coisa errada, eu vou xingar, eu vou brigar, eu vou apelar. Então, assim, todo mundo que vê, me dá razão. Isso é luz brilhando, meus irmãos. É a luz que brilha, você não pode pegar uma pessoa de Deus e esconder ela. Toda vez que eu passo, aí eu falo para você, se é uma pessoa de Deus, pensa na sua vida. Toda vez que a gente passa no meio de que está em trevas, a nossa luz brilha, porque a gente é verdade. O que está errado, quem está ali do lado sabendo que está fazendo errado, só de ver a gente sabe que eu estou errado. Eu estou fumando. Eu tô rezando para ídolo, eu sou uma constante pedra de pesante na mão da família de meu esposo. Eu sou uma pedra que tonteia, porque eles estão sempre se sentindo sujos, porque eles são de pecado, e a luz mostra para eles isso. É como se quando eu passasse, eu revelasse através o meu modo de viver e a minha crença tão fiel a Cristo, o mal deles, o mal que eles praticam. E isso não tem jeito, é um alvoroço, gera alvoroço quando eu passo. A minha sogra, muitas das vezes, eu tô perto dela, e às vezes ela vem aqui, ela vem correndo na minha casa. Ela vem, faz aquela visitinha e sai embora, vai embora correndo. Até quando eu vou na casa dela, eu também não consigo ficar muito tempo, porque luz e treva não se misturam. Ela é uma boa pessoa e em nome de Jesus está em caminho da salvação, mas até então não está na salvação. Mas eu vejo o quanto que ela fica agitada quando eu estou perto. É onde eu tento falar de planta, de medicinal, remédio natural, de comida, para tentar acalmar ela. Mas eu percebo a tensão espiritual desta mulher quando eu estou perto. Meu sogro chegou num ponto que ele calou a boca, ele já não questiona, ele já não me afronta mais. E ele é um homem muito tupetudo, muito difícil. E esse homem hoje não me afronta mais. Porque, meu Deus, meus irmãos, a luz
Não pode ser escondida. Às vezes eu saio arrebentada, meus irmãos, não vou mentir. Mas eu olhando de cima, com uma visão espiritual da coisa, eu vejo que a luz, ela incomoda. Ela incomoda você, provavelmente. Comece a pensar na sua vida. Você vai perceber isso que eu estou dizendo na sua vida. E é glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Cadê meu óculos? Eu perdi o óculos, irmãos. Ixi. Tá no meu olho, gente. O óculos tá no meu olho. Oh, meu Deus. Mateus 5,16, né? Aí foi o mandamento, olha. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, porque vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, um dia vai chegar para todas as pessoas que nos oprimem, nos perseguem, nos questionam, etc e tal. Eles vão ter que glorificar a Deus um dia. Porque eles vão ter que concordar que nós, sendo justos e fazendo o que Deus nos ensinou a fazer, sempre honramos a Deus obedecendo à vontade dele. E um dia eles vão falar, poxa, ela tinha razão e eu não. E vão glorificar a Deus com essa concordância. Gente, tem gente que se sente sujo quando nós estamos perto deles, porque eles sabem que eles estão no mal e nós não. Gente, eu ia entrar aqui falando demais, aqui ia dar outro estudo se viéssemos a falar desse negócio de luz. Mas eu hoje vejo como que Deus revela para nós a diferença da luz e das trevas. Quantas vezes o nosso viver freia, até mesmo freia a prática do ímpio em fazer o mal. Querendo ou não, freia. E quando Deus coloca como que uma redoma protegendo a nossa vida, até aqui você pode tocar no meu ungido, mas daqui para lá não. E eles vão ficando atormentados porque eles não conseguem nos atingir. Eles disparam e vai e fica. Minha irmã ontem saiu de casa com o carro de vidro fechado, tava duas pessoas que querem matar ela, fisicamente falando. E ela falou para mim, Ana Paula, eu podia ver o ódio delas olhando para mim. O ódio. Ana Paula, se elas pudessem, elas voavam em mim e me comiam viva. Mas elas não podem, porque até certo ponto elas estão jogando pedra. E está atormentando o coraçãozinho da minha irmã. Orem por ela, Luana. Mas até certo ponto, meus irmãos, é como se nós estivéssemos fechados dentro de uma jaula. Vocês já viram esse povo que vai no mar fazer pesquisa, vai fazer turismo, né, onde tem tubarão? Eles põem a pessoa dentro de uma jaula e botam a jaula dentro d'água no meio dos tubarões e o tubarão fica rodeando em torno e até chega perto e poderia até querer morder a jaula, mas a pessoa está dentro da jaula protegida. É isso, meus irmãos. Nós estamos num mundo cheio de fera. Gente de dura cerviz, gente violenta, literalmente falando. Escapei disso aqui domingo. Eu vi a face de uma pessoa violenta para comigo. Por nada, já vem cá que eu vou te bater. Então, meus amados, a gente está no meio das feras. Os homens são terríveis. O ser humano sem Deus é comparado a uma besta fera. Não pensa, não raciocina, não tem equilíbrio, não tem domínio próprio, é violento, ira com facilidade, é orgulhoso, é jactancioso e por aí vai. Então, meus amados, nós somos a luz. Quando o fogo ele é colocado em certas florestas, né? A pessoa está acampando no meio do mato e bota fogo. Para quê? Porque o fogo espanta os bichos peçonhentos. Cobra não aproxima, aranha não aproxima, não sei o que não aproxima, porque o fogo ele ameaça. Então aquele bicho vem até certo ponto, mas ele não chega perto do fogo, porque ele sabe que o fogo queima. O diabo e seus demônios, meus amados, não podem tocar o santo ungido de Deus, a igreja verdadeira, meus irmãos. Porque nós temos o fogo do Espírito Santo de Deus. Então, até certo ponto, eles aproximam. Satanás tentou Jesus no deserto. E ele ficou do ladinho de Jesus. Mas ele não pôde tocar em Jesus. Quando ele fala para Jesus assim, se você é realmente filho de Deus, se jogue desse monte, para que os anjos dele venham te resgatar. Ele fala, não tentará o seu teu Deus. Não é um negócio assim. Ele podia simplesmente empurrar Jesus. Jesus não ia pecar se fosse empurrado por Satanás daquela montanha, porque ele ia ter sido assassinado. Mas Satanás não pôde tocar em Jesus. Ele tentou fazer com que Jesus se tocasse sozinho em fazer o mal a ele mesmo.
Ele tentou ludibriar, enganar, seduzir Jesus com a Bíblia, com a palavra de Deus, porque ele sabia, com esse aqui eu não posso falar bolota, eu tenho que falar a palavra. E eu tenho que ser muito sábio naquilo que eu vou usar. Eu vou tentá-lo. E a Bíblia diz, Jesus foi tentado no deserto. Mas na palavra Jesus venceu. Gente, é na palavra de Deus que a gente tem a autoconfiança, é através da Bíblia que nós conseguimos ter o autocontrole. E todo dia a gente tem que se animar com esta afirmação. Eis que estou convosco todos os dias da vossa vida. Amém, meus irmãos? Agora falando tecnicamente, e eu estou terminando o estudo porque eu tenho que sair. Do extremo norte ao extremo sul do planeta Terra, seja ele redondo, seja ele plano, seja ele quadrado, seja triangular, seja a forma que for o planeta Terra, poderíamos ter essa profecia de 3 dias de escuridão se cumprido com todos os recursos que temos? Primeiro, tem um fuso horário. De um lado tem lua, do outro lado tem sol. Segundo, que são tantas terras distantes. Como que poderia Deus trazer trevas nesse momento em cima do planeta Terra, se a igreja está na Terra? Seria quase que Deus contradizendo a afirmação. Se nós somos a luz do mundo, Deus poderia trazer trevas sobre nós? Jesus, quando morreu na cruz e teve aquele momento de treva, o que estava na cruz era o corpo físico de Jesus, porque naquela hora ele já estava lá no inferno tomando a chave da mão do diabo, se é que já não estava subindo no céu, levando o ladrão para o paraíso. Prestem atenção, quando Jesus morreu, o corpo físico dele perdeu o fôlego de vida na cruz, veio treva. Ali já não tinha vida. Presta atenção. Quando Jesus morreu na cruz e teve a treva que cobriu a terra em cima de um corpo morto, sem fôlego de vida, era carne e osso ali. E aí então as trevas cobriram, porque foi Deus assinando embaixo, ele está realmente morto. E ele morreu porque ele está pagando pelo pecado do mundo inteiro. Então aí veio treva. Porque aonde tem morte, vem as trevas. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, simbologicamente falando, as trevas vieram sobre o corpo de Jesus na cruz ali pelo tempo 3 horas, né? Por 3 horas. Porque foi um momento de Deus mostrando, através da natureza, vamos dizer assim, através do ponto físico, que ali tinha um corpo de um morto. Morreu. É como se Deus estivesse falando, ele morreu por causa dos vossos pecados. Não adiantava balançar Jesus, não adiantava sacudir, tocar nele, chamar ele estava fora do corpo, o fôlego de vida saiu. Quem dá fôlego de vida para o homem é Deus. É como se a gente estivesse entendendo que Deus saiu dele ali, naquele corpo físico, ok? É por isso que veio as trevas, porque ali a luz se apagou por aquele momento. Por aquelas 3 horas, o corpo de Jesus apagou-se da luz. A vida saiu do corpo dele. Então veio treva. Enquanto Cristo estiver na igreja, enquanto a igreja estiver no mundo, a treva não pode vir. Porque a luz e a treva não tem pacto, não tem colegamento, não existe como misturar isso aí. Tá? Então, do extremo norte ao extremo sul do planeta, poderíamos ter essa profecia se cumprindo com todos os recursos que temos. Estamos falando aqui de luz, de lâmpada, de vela, etc e tal. Com o fuso horário e com a própria igreja espalhada por todo mundo. E olha, meus irmãos, se a gente olhar a raiz, da onde saiu essa profecia dos 3 dias de escuridão? Porque você talvez escutou isso aí da boca de crente. Alguém no YouTube entrou e falou, Deus me mostrou 3 dias de escuridão. Eu não procuro isso, mas eu creio que deve ter. Deve ter gente aí falando. Mas a base dessa profecia, de onde é que surgiu essa profecia dos 3 dias? Onde ela é bombada, falada direto? Eu vou dar para vocês as fontes. Se vocês quiserem anotar esses nomes e pesquisar com os seus próprios olhos, vocês vão ver de onde é que saiu essa história de 3 dias de escuridão. Olha só. De onde saiu, ou pelo menos quem mais tem falado mundo afora desta profecia? O primeiro da lista, Padre Pio. Aqui onde eu moro, ele é como é que fala? Padroeiro da cidade. Não, a cidade do lado aqui é São Francisco. A cidade que está a 10 minutinhos de nós aqui, o tal do padroeiro da cidade é Padre Pio. Tem uma loja de sapato aqui que eu entro de vez em quando nela com meu filho para comprar sapato para eles. Tem uma estátua dele de 2 metros, coisa mais feia do mundo.
Ô coisinha feia, careca, com aquela barba gigante, aquela cara, vestido de marrom, com um pedaço de pau na mão. Padre Pio foi o primeiro a soltar a profecia de 3 dias de escuridão. Tem um tal de Rematis. Se você quiser escrever, é R-E-M-A-T-I-S, com acento agudo no I. Rematis. É um tipo de Deus. Um tipo de Eritreia. Como é que é o nome daquele Jesus lá que está aparecendo para um povo aí no mundo e está fazendo essas psicografia? É mais ou menos essa coisa de nova era. Também soltou a profecia dos 3 dias de escuridão. E eu não fui ler essas profecias soltadas da boca deles. Eu não fui perder tempo com isso, não. Se você quiser perder tempo só para nível de conhecimento, da onde está saindo essa coisa, vocês vão ter isso lá. Inclusive, esse Padre Pio deixou até uma carta com essa profecia. O Padre Pio, ok? Que hoje é ídolo. É um ídolo na Itália. É um ídolo no mundo inteiro. É idolatrado como santo. O cara morreu. Pessoas praticam necromancia através da idolatria a ele e a todos os santos da Igreja Católica, sem exceção. Continua. Foi anunciada por muitos místicos. Místico. Quando a gente ouve a palavra místico, a gente lembra de macumbeiro, a gente lembra de gente que pratica nova era, a gente lembra de bruxo, de bruxa, de estrega, por aí vai. Tais como uma tal de Ana Maria Taigi. Se escreve com 2 N's. Ana Maria Taigi. Padre Pio de não sei nem ler. Padre Pio de Petreucina. Uma tal de Elizabeth Canori Mora. A maioria da Itália, muita gente aqui da Itália. Elizabeth Canori Mora. Rosa Colomba Asdente. Olha o nome dos personagens. Rosa Colomba Asdente. Um outro padre também profetizou os 3 dias de escuridão. Um tal de Gere Nectal. Uma tal de Santa Hildegarda da Bélgica. Santa Hildegarda da Bélgica. Veio lá da Bélgica. Deve ser igual a Nossa Senhora Aparecida, né? Que apareceu no Rio Brasileiro. Não sei onde é que ela apareceu. A padroeira do Brasil. Essa tal é da Bélgica. Santa Hildegarda. E a lista não acaba. Se você pesquisar aí 3 dias de escuridão, você vai aparecer 90% vindo desse tipo de personagem. Essa profecia. Já sai da lá. Já saiu de lá. Vamos pensar. Todos os personagens acima foram místicos, idólatras, etc. Olhem. 2 Reis, capítulo 1, versículo 16 vai falar. Eu tenho que ir lá no livro de 2 Reis e ler com vocês. Deixa eu ver aqui. Não, tá escrito aqui, eu transcrevi o versículo para o meu papel. 2 Reis, capítulo 1, 16, fala sobre consultarmos outros deuses. Está escrito lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 16. E lhe disse, assim diz o Senhor, por que enviastes mensageiros a consultar a Baal-zebub, deus de Ecrón? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar sua palavra? Portanto, desta cama a que se subistes, não descerá, mas certamente morrerás. Quer que eu leia de novo? 2 Reis 1,16? Tá. Ele disse, assim diz o Senhor, por que enviastes mensageiros? Foi um rei, esse rei aqui pegou uns mensageiros do palácio dele, mandou consultar um tal de Baal-zebub, ou Beuzebu, né? Hoje ele é transcrito como Beuzebu, deus de Ecrón. Eles foram lá rezar para o deus de Ecrón, Beuzebu, né? Baal-zebub. Porventura, é porque não há Deus em Israel? E aqui Deus manda falar para esse rei. Você mandou o povo lá pesquisar lá, perguntar as coisas lá para o tal do Baal-zebub. É porque não tem Deus em Israel, não? Para consultar a sua palavra. Porque Deus ele nos dá revelação através da palavra, né? Portanto, desta cama, a que subiste, não descerá, mas certamente morrerá. Esse rei mandou ele lá pesquisar o Baal-zebub para saber se ele ia ser curado. Olha aí, gente, a necromancia, a idolatria, a prostituição. E agora, quem é que está falando para nós de 3 dias de escuridão? Padre Pio, Rematis, Ana Maria Taigi, Padre Pio de Petreucina, Elizabeth Canori Mora, Rosa Colomba Asdente, Padre Gere Nectal, Santa Hildegarda da Bélgica, e por aí vai. E aí Deus fala, não tem Deus no meio da igreja, não? Vocês têm que consultar esse povo? Tem que sair de origem mística, essas profecias esquisitas? Irmãos queridos, e aqui eu fecho o vídeo com um alerta para vocês.
Desde a primeira vez que eu ouvi falar da profecia dos 3 dias de escuridão, eu fiquei com o pé atrás. Mas aqui eu falo para você, tomemos cuidado com o que ouvimos por aí. São milhares de profecias, mas não vindas de Deus, pois Ele nos deixou tudo sobre os tempos em sua palavra. Satanás tem enganado e apavorado a muitos. E baseado em tudo que aqui vimos na palavra, eu, Ana Paula, não acredito que se cumpra essa profecia de 3 dias de escuridão. Sinceramente, por de onde ela saiu? Nosso Deus não é Deus de confusão, meus irmãos. E mesmo que aconteça tal fenômeno, tá? Vamos imaginar que aconteça. Sua santa igreja estará sempre na luz, assim como foi com Israel no Egito. Por isso não tenhamos medo. Gente, capta que vem acontecer. O que vai acontecer conosco? O máximo que vai acontecer, nós não vamos sair de casa. Nós não vamos sair de casa. Vamos fechar a porta e ficar com os filhos dentro de casa. Por 3 dias você tem arroz e feijão para sobreviver, com certeza. Ainda que não acenda o fogão a gás da sua casa, coisa que não aconteceria porque Israel teve luz na sua casa, você vai ter também. Mas vamos imaginar, você vai ter sempre uma maçã para comer, uma banana, um pedaço de pão, um copo d'água não vai faltar no seu filtro, você não vai morrer por causa de 3 dias de escuridão. O máximo que poderia acontecer é a gente ficar quietinho por 3 dias no sofá da casa, na cama, em oração, com uma luzinha acesa, porque se não faltou luz em Israel, provavelmente não vai faltar luz na sua casa. Deus não vai tirar a mão dele sobre você e sua família. Você é a luz. Então, são assuntos que eu até hoje não toquei nele, porque no final, por mais que a gente fale, não leva a nada muito edificante a nível de vai transformar minha vida. Por que eu trouxe esse estudo aqui? Só para mostrar para você não ficar perdendo tempo com bolota que está sendo dita aí fora. E ainda que viéssemos a ter esses 3 dias de escuridão, são só 3 dias. E o máximo que vai acontecer é você não enxergar nada a um palmo da sua mão. Mas se você é igreja, Deus vai estar trazendo a provisão na tua casa. Então você não vai ficar no escuro. Não tem como. Deus não deixa o seu povo. E depois de tudo que eu li, tudo que eu falei para vocês aqui, a que temer? Do que nós temos que ter medo? Sinceramente, pé na letra, do que nós vamos ter que ter medo, meus irmãos? De nada. Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu posso trazer para vocês sobre os 3 dias de escuridão. Eu afirmo para vocês que essa profecia saiu desses personagens místicos aqui que eu acabei de falar para vocês, se vocês quiserem pesquisar. E Deus não é Deus de confusão, a Bíblia não traz nada assim, e ainda que viesse a acontecer, nós não sofreríamos nenhum arranhão, amém? Então foi só para motivo de esclarecimento, espero que eu possa ter sido muito clara aqui hoje no que eu disse, e assim, meus amados e queridos irmãos, tomem cuidado em ficar vendo tudo que está no YouTube. Eu cheguei num ponto que eu estou selecionando muito. Eu não escuto. Gente, toma cuidado. Eu tenho até medo de falar para não trazer polêmica. Não chatear alguns irmãos, não ferir outras pessoas. Mas eu só posso afirmar para vocês uma coisa. Se o nome que está no meio do que você está ouvindo, exclusivo, não é nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus que morreu na cruz por nós, sai fora. Por mais que a mensagem seja bonita, por mais que a mensagem em si, aquele que está trazendo a mensagem profética, honre Jesus Cristo de algum modo, mas aquele personagem não é Jesus. Tomem cuidado. Isso não vem de Deus, não vem de Deus. Toma cuidado. Eu não posso falar muito para não magoar ninguém aqui, porque eu não quero magoar. Infelizmente, tem irmãos que estão convictos que estão ouvindo coisa boa e aquilo que estão ouvindo vem de Deus e estão tendo provas na própria vida deles, eles mesmos estão tendo suas revelações, mas toma cuidado. Tem gente que está tendo sonho, está tendo visão, está tendo revelação através da palavra e a vida está toda bagunçada. Gente que diz que todo dia sonha com Jesus,
que acontece uma coisa e fala, eu vou perguntar para Jesus. No dia seguinte, Jesus dá um sonho, dá uma visão, fala. Aí a pessoa, Deus me respondeu. Como se fosse o WhatsApp, né? Você manda mensagem, daqui a pouquinho alguém te retorna. E a pessoa está com a vida toda embrulhada, brigando com todo mundo, cheia de problema, rabo preso. Desculpa a expressão, mas é isso. E a vida da pessoa, na prática, não tem harmonia. Tem pessoas aí, meus irmãos, que estão vivendo situações e não tem paz. Dentro de casa tem bagunça, tem confusão, criança que fica, sabe? É muita coisa acontecendo que você vê que está exagerando. Então toma cuidado, retenha-se na palavra de Deus. Retenha-se único, exclusivo. Olha, tem coisas que não tem como a gente falar de lado que já fala, mas eu vou dizer para você, retenha-te na palavra de Deus. Não saia nem para a direita. A Bíblia diz para a gente não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Jesus disse, um pouquinho de fermento levita toda a massa. Quer dizer, faz a massa inchar, gasta. Então, meus irmãos, é uma coisa que eu sempre falei e repito, toma cuidado com o que você está escutando. Cuidado com as profetadas. Tem gente todo dia trazendo... Eu estou vendo muito agora aí profecia contra no Brasil, sobre o Brasil. Eu não gosto de escutar. Eu sinto uma aversão tão grande em escutar esses vídeos que falam de profecia no Brasil. Porque o Brasil, ele já está debaixo do julgamento vindouro. Não adianta, meus irmãos. Só que enquanto a igreja estiver na terra, Deus não vai fazer nada. Deus vai continuar trabalhando o ID. Deus vai estar trazendo as ovelhas. Deus vai estar tratando, esperando na sua chamada longâmino. Por que Deus falou que Deus não retarda, mas ele é longâmino? Para que ninguém se perca. Poxa, se o próprio Deus afirma que ele é longâmino para que ninguém se perca, significa que ele está esperando que alguém se arrependa. Agora, ele poderia esperar que alguém se arrependa mandando praga no povo? Dependendo da situação? Ou deixando que o testemunho de Cristo fique sendo pronunciado no meio dos homens? Porque quem sabe alguém se arrependa, uma vez que a Bíblia diz que o que convence o homem do pecado e juízo é a palavra de Deus através do Espírito Santo. Mas se não tem quem pregue, quem vai se arrepender? Então, eu tenho que entender por inteligência lógica que enquanto nós estamos dentro da faixa chamada longanimidade de Deus, a única coisa que vai estar acontecendo ali é o reino de Deus na terra, trabalhando para que se salvem almas. Aí você fala, e os cataclismas? E as coisas que estão acontecendo? Se você prestar atenção, muitas das coisas que estão acontecendo, muitas delas é influência do homem. Essa mudança climática louca que nós estamos vendo, meus irmãos, não se enganem. É coisa dos homens, é rastro químico, é a ARP e outras tecnologias que estão tentando, a ponto que Jesus, Deus fala, destruirei aqueles que estão destruindo a terra, ou destruirei os que destroem a terra. É porque existe, meus irmãos, hoje, gente causando todo esse tempo desregular no mundo. Nuvens estranhas, rastro químico, tem explicação. Mas não é exatamente a mão de Deus. A mão de Deus está também. Você vê alguns eventos acontecendo, um vulcão que estoura não sei aonde, um determinado terremoto estranho que acontece, mas ainda assim tem muita coisa que a mão que está por detrás é a do homem, com a permissão de Deus. São as dores. São o início das dores. Nós ainda estamos nesse período aí da mulher gemendo para dar luz. Mas ela vai dar luz. E a Bíblia diz que quando a mulher dá luz, aí vem repentina destruição. Está lá em Tessalonicenses. Então, meu querido e minha querida, não se engane. Enquanto a luz, enquanto o Espírito Santo estiver nessa terra, nós vamos estar vivendo tempos de misericórdia, através da longanimidade de Deus. Então, eu não estou esperando que sabe lá o que ia acontecer. Eu espero um temporal, eu espero um mar esquisito, pode acontecer um tsunami, um terremoto, coisas gerais, porque eu estou no meio do mundo. E se Deus tem um juízo na minha cidade, pode acontecer alguma coisa? Até sim, tudo bem. Mas eu vejo sempre Deus guardando, ainda assim, guardando alguém. Deus ainda está segurando o negócio. O mundo parece que está fora de controle, mas prestem atenção, tudo está convergindo para o arrebatamento. Então, meus queridos,
É o que eu tinha para falar. É claro que a gente, quando entra nesse tema, a gente sempre tem muita coisa para falar e um assunto puxa outro. Eu preciso terminar, eu preciso correr para buscar meu filho na escola. Mas Jesus está voltando e nós estamos dentro do tempo da longanimidade. E se Ele estende o tempo da longanimidade, dentro desse tempo, tenha misericórdia. Porque Ele está falando para a gente brilhar, para que os outros vejam a glória de Deus em nós e glorifiquem a Deus através de nós. Alguma coisa está acontecendo e é o testemunho que está sendo dado. Amém? Espero que essas palavras possam ter sido bênção para a vida dos irmãos, tá bom? Se você gostou do vídeo, coloca o gostei. Pode compartilhar do jeito que você quiser, quer descarregar e publicar no seu canal, pode fazer, não tem problema nenhum não, tá bom? O que está sendo dado aí é para ser espalhado mesmo, porque nós temos que apressar o arrebatamento. Amém, meus irmãos? Jesus vos abençoe com a santa, gloriosa e poderosa Shalom, que é a paz que excede todo entendimento. Amém, amém e amém.